É isso aí, prosa com Kiko Barbosa, hoje dia 24 de agosto de 2024, uma data muito interessante, né? Aniversário do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje completa 10 anos, que perdemos um mega empresário do Brasil, Antônio Hermílio de Moraes, morreu 24 de agosto de 2014. Hoje também é o dia do artista, parabéns a todos os artistas do Brasil aqui no Prosa com Kiko Barbosa, com um grande amigo, ambientalista, gestor público, presidente da CAPESP, da Baixada Santista, muito conhecimento político, e nós vamos falar de voto nulo. É isso aí. Prosa com Kiko Barbosa. É isso aí, pessoal. Prosa com o Kiko Barbosa, aqui com o Flavinho, meu amigo, grande presidente da CAPESP, hein, Flavinho? É isso aí. Há bastante tempo trabalhando com política aqui, morador, 60 anos que você mora em Praia Grande, cara. É isso aí, Kiko, 60 anos de Praia Grande, né? Meu avô chegou aqui na cidade em 1930, e quando você veio para Praia Grande, você teve a felicidade de a gente... unir uma amizade muito legal, né, Kiko? Já tá com um bocado mais de uma década que eu moro aqui, né? E você foi, se não um dos primeiros, o primeiro amigo que eu tive aqui na Praia Grande. Temos bastante história, inclusive na política, para conversar, né? É isso aí. Não, Flávio, chamei porque eu gosto de fazer prosa batendo papo, né? Prosear é bater papo, né, Flávio? É isso aí. E nós temos aí a situação eleitoral de 2024, né? E eu gosto de orientar as pessoas e demonstrar a importância de cada coisa que acontece na eleição. E hoje vamos falar do voto nulo, né? A importância de não se votar nulo, né? De anular o seu voto. Não concordo com nenhum deles, vou votar nulo. Você que está votando nulo, você está votando no candidato que está na frente. Eu vou explicar para vocês como é que é essa história de voto nulo, eu estou votando quem está na frente? É isso aí. Você sabia, Flavinho? Então, o Kiko, eu acho que é muito importante, né, você pegar esse tema, porque muitas pessoas não têm essa visão, né? Porque esse voto nulo acontece aqui. Você faz o candidato que está na frente das pesquisas com maior poderio financeiro ganha a eleição, porque diminui o coeficiente eleitoral, é aquilo que eu vou te explicar. Mas primeiro, falando do voto nulo, vamos falar da história do voto nulo. Antigamente, o voto nulo ele era um voto verdadeiro, válido, né? 50% das pessoas daquela cidade ou daquela eleição, mais um voto, ou seja, mais de 50%, votasse nulo, sabe o que acontecia antigamente? Acontecia o nome do negócio, né? Anulava-se a eleição, porque a população entendeu de que nenhum daqueles candidatos tinha coerência para governar a cidade, ou para ser vereador, ou para ser deputado, ou para ser presidente. Então, o voto nulo foi criado com o intuito de anular a eleição e fazer uma nova com outros candidatos. Pronto. Só que lá em 1995, quando fizeram a legislação eleitoral, mudaram tudo, né? O voto nulo só serve para quê hoje? Para diminuir a quantidade de votos válidos. E o que define uma eleição no Brasil é os votos válidos. Pegamos um cenário, daqui da cidade de Praia Grande, moramos, temos aqui aproximadamente 230 mil eleitores. Bastante gente, né? Bastante eleitor. Na eleição passada, nós tínhamos 216 mil eleitores. Certo. 140 mil votos válidos. 70 mil pessoas ou não votaram, ou votaram branco, ou votaram nulo. É um número assustador, né, Flávio? É muita gente, né? Se fosse em um país mesmo que tivesse uma realidade política, esses votos, essa eleição tinha que ser cancelada, né, Kiko? Porque pô, 70 mil pessoas, no Senado de 216 mil pessoas, 70 mil pessoas não votaram. É muita gente. Ou anularam o seu voto. É muita gente. Mas tem um outro detalhezinho sobre o voto nulo, que poucas pessoas sabem, né? Vários candidatos disputam várias eleições. Disputam uma, disputam duas, disputam três, disputam cinco, né? E no decorrer dessas eleições, alguns candidatos cometem algumas irregularidades, né, Cláudio?
Sim, Falta de prestação de contas, sim, sim, multas eleitorais que não são recolhidas, né? sim, Propaganda irregular, eles se tornam inelegíveis. abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico. E o Ministério Público solicita a Justiça Eleitoral e o juiz determina ali, né, baseado na irregularidade que ele cometeu, não vou dizer nem crime, né, porque existe crime eleitoral também, tá? Mas não vou dizer nem crime, vou falar em irregularidade. Sim. E coloca-se o sujeito inelegível. Normalmente, se o cara foi candidato, por exemplo, a deputado na eleição passada, e não prestou conta, normalmente essa inelegibilidade fica por 4 anos, que é o período do mandato ao que ele disputou. Sim. Correto? Correto. E quando esse cara está impugnado, inelegível, etc., ele registrar a sua candidatura naquele momento que ele está nesse período, né? E o Ministério Público Eleitoral vai entrar e vai pedir para que a candidatura desse sujeito seja impugnada. Impugnada, é certo? verdade. Ah, mas a justiça eleitoral no Brasil, a justiça eleitoral ou a justiça comum, né? Ela tem aqueles meandros, aqueles prazos e tudo e tal, que eu não concordo com isso. Eu acho que a eleitoral não poderia ser assim, deveria ser mais rápido, né? Porque isso tem que ser definido de bate-pronto, a eleição tá ali, né? Verdade. Aí esse candidato entra com recurso para um tribunal. Se esse tribunal, Flávio, demorar a julgar, esse pessoal, eles ficam indeferidos com o recurso. E o que acontece aqui? Então, aí que é o problema. Tem um caso na Praia Grande, eu vou falar já. Fica indeferido com recurso. E esse indeferimento com recurso, o cara vai às urnas, recebe voto, pode até ganhar a eleição, já pensou? Caramba, é mesmo. E se esse recurso for julgado depois das eleições, muda-se toda a configuração. Muda o cenário, né? Político todo. Total. Vou dar uma explicação lógica, vou fazer um cenário de 100 mil votos válidos, para fazer a conta fácil. Vocês podem acompanhar na televisão aqui. Eu vou colocar, aqui na Praia Grande temos 5 candidatos, né? Sim. O candidato número 1, vamos colocar esse candidato aí com 41% dos votos. Sim. O candidato número 2, com 25% dos votos. Candidato número 3, com 20% dos votos. O número 4, com 5% dos votos. E o número 5 com o restante. Então, o candidato número 1 que vai quase ganhar a eleição no primeiro turno, com 41% dos votos, né? Verdade. O número 2 e o número 3 está na briga ali para o segundo turno, né? Um com 25, outro com 20, correto? Correto. Os outros dois fora já perderam a eleição, né? Não está naquela disputa. Né? O que acontece? Se esse candidato número 3 ou número 2, né, estiver indeferido com o recurso, correto? Correto. E ele teve 25% dos votos, ou 20%, vamos fazer os dois cenários? Sim, 20%. 20% dos votos, ele teve, num cenário de 100 mil votos, ele teve 20 mil votos. 20 mil votos. Correto? Correto. E nesses 20 mil votos, caso o recurso dele seja julgado desfavorável a ele se tornou um candidato impugnado. O que acontece com o voto dele é anulado, Cláudio. Tudo anulado. O voto dele todo anulado. E quem vai se beneficiar Aí o que acontece? O cenário de 100 mil votos válidos, anulando 20 mil votos válidos, 20 mil votos daquele candidato, passa a ser um cenário de 80 mil votos válidos. Porque já anulou 20, né? 20 já foi. Mas tem um candidato que teve 41 mil votos, 41%. Caramba. No cenário de 80 mil votos, o candidato com 41 mil votos venceu no primeiro turno. Por causa da anulação dos votos daquele candidato indeferido com recurso. É muito importante não anular o voto, que você está votando no cara que está na frente. Não é verdade? Esse cara que está na frente, ele quer que muita gente anule os votos, porque ele precisa de menos votos para atingir os 50% mais um. E que nesse caso que você falou, Kiko, já não torna 50%, que 20 mil já anulou, se o cara tiver 41 mil, ele já tem 40 mais um. Exatamente. Você imagina um cenário de 230 mil eleitores, com 40 mil votos você está eleito? Caramba. Prefeito da cidade. 41%, né? Isso vale para vereador também. O vereador anulou, indeferido com recurso, anulou, o coeficiente eleitoral vai diminuir. Se o coeficiente eleitoral seria 8 mil votos para cada partido eleger uma cadeira, anulou o voto de vereadores indeferidos com recurso, muda toda a configuração ali. Candidatos de outros partidos que você nem imagina vai ser eleito por causa desse voto nulo ou esse voto
do indeferido com recurso. Caramba, olha como é que muda o cenário político. Muda totalmente. Uma eleição acirrada, com 5 candidatos, correto? Correto. Pode-se vencer no primeiro turno com a quantidade mínima de voto, por anulação do seu voto ou por anulação do seu voto por indeferimento do candidato. Então a gente fala, eu falo para o Brasil todo, mas não estou falando do cenário da Praia Grande, que nós estamos passando essa situação aqui na Praia Grande. Tem um candidato que está sofrendo? Tem um candidato que está impugnado pelo Ministério Público, mas a Justiça Eleitoral ainda não se pronunciou. Assim que o juiz se pronunciar, com certeza ele vai recorrer. Certo. E a candidatura dele vai ficar indeferida com recurso. E aí, candidato? Não é melhor você renunciar, apoiar um outro candidato? Porque você corre o risco de dar a eleição no primeiro turno para o seu maior adversário. Verdade. Tu tocou num ponto, o Kiko, que muitas pessoas não se atentaram sobre isso. Porque a gente está numa disputa que a lógica, né, a somatória, você como cientista político e a gente como entendedor da política, possivelmente teria um segundo turno. Sim. Mas com isso que você está falando, corre grande risco de o candidato número 1 ganhar no primeiro turno com a quantidade não tão grande de votos assim, pelos votos nulos naturais. Nossos nulos naturais que já atinge naturalmente de 5% a 8% na cidade, todas as eleições para trás aí. Sim. Aí você pega mais 25% do outro, você está anulando 33% dos votos. Não, a quantidade de voto maciça, muito grande. Dentro de um cenário de 230 mil eleitores, nós estamos falando aí de 70 a 80 mil votos. É, muito voto. Então, tem que ficar esperto. E esse vídeo é para você, daqui da Praia Grande, do Brasil, de qualquer lugar. Não vote nulo. O voto nulo você está votando no candidato que está na frente, você diminui o coeficiente, facilita a vida do candidato. Não vote em candidato indeferido, mesmo que seja indeferido com recurso. Mas o candidato é bom, mas ele está indeferido, corre o risco dos votos daquele candidato serem todos anulados, todos, sem exceção. Ô Kiko, assim, você tocou numa parte assim que poucas pessoas pensam nisso, né? Só uma pessoa com propriedade, com maior conhecimento da tese política, né, que existe esse cenário político especificamente na nossa cidade, pode abrir o olho da população nesse sentido. Exatamente. Entendeu? Então, o que tu falou é muito sério. É muito sério. Ó, pessoal, estive aqui com o Flavinho, meu querido amigo, amigo do coração, mais de uma década de amizade, e discutindo, falando sobre o voto nulo, e nessa semana temos mais outros vídeos orientativos e batendo papo com outros amigos, alguns candidatos, outros não, mas sempre falando na matéria política, da história política, daquela abertura de mente de todo mundo que quer conhecer um pouquinho de política. Nós ficamos por aqui, que é o Prosa com o Kiko Barbosa. Valeu, Kiko. Até a próxima. Quero voltar, hein? Eu quero voltar. Programa maravilhoso.